Santa Ceia não é uma celebração da morte. Santa Ceia é celebração da vida. Vira para quem está ao seu lado e fala assim: essa é uma noite de celebrarmos a vida. A vida de Deus em nossas vidas. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Os que acharam, digam obrigado, Jesus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas estão por aí dizendo que o Filho do Homem é? Eles responderam: Senhor, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga assim: Jesus. Diga com autoridade, diga: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga mais uma vez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não poderão prevalecer sobre você. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Senhor, palavras de sabedoria humana de nada nos aproveitariam nessa noite. Por isso nós pedimos, Pai, a palavra rema que sai da sua boca, que o teu Espírito ministre ao nosso espírito, para que, havendo, Deus, compreensão no Espírito, haja edificação de dentro para fora. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E a Igreja Santa do Senhor diga amém. Aleluia. Glórias ao eterno Deus. Obrigado, Johnny. Aleluia. Queridos, eu queria conversar com vocês a respeito da igreja. O que é igreja? O que é igreja? Vira para o teu irmão e fala assim: o que é igreja? Existe uma teologia romana que ensina que a igreja foi fundamentada sob Pedro. Eles pegam esse texto quando Jesus fala: eis que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E eles trazem uma teologia equivocada, dizendo que Pedro é a rocha sob a qual a igreja foi edificada. Se nós pegarmos o capítulo 16, desde o começo, a gente vê que existia um alvoroço em Jerusalém a respeito de quem Jesus era. As pessoas sabiam que ele era alguém especial. As pessoas sabiam que ele não era uma pessoa qualquer. Afinal de contas, como disse Nicodemos, de Deus você deve ser, porque como alguém pode fazer o que você faz, se Deus não for com ele? Entendiam que Jesus era alguém de Deus, mas daí a ele ser o próprio Deus, existia uma distância. Então havia aqui comigo, queridos, havia um desconforto, uma inquietação. Uns diziam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros um profeta, um grande homem. E aqui no capítulo 16 começa com os fariseus e os saduceus pedindo uma prova, pedindo um sinal do céu. A partir do capítulo 5, Jesus vem exortando os seus discípulos, do versículo 5,
a não se contaminarem e tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. E no versículo 13 ele pergunta: o que estão falando por aí a meu respeito? Quem dizem que eu sou? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: quem é Jesus para você? Eu queria que você perguntasse isso a 3 pessoas. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu passei muitos anos na igreja, dando um testemunho particular, gostando da igreja, gostando do culto, entendendo na teoria que Jesus era o Filho de Deus e que Ele e o Pai eram um. Mas na verdade, eu me movia dentro da igreja com um nó no pescoço, com uma série de compreensões que eu não tinha, mas tocava o barco. Eu olho para a igreja moderna e eu fico avaliando as suas constantes crises, as suas constantes oscilações, e quando eu comparo a igreja moderna com a igreja primitiva, algumas coisas me despertam uma reflexão profunda. Porque parece que existe uma desconexão entre o que foi iniciado em Jerusalém e aquilo que a gente vive nos dias atuais. Não sei se essa é uma reflexão apenas minha, acredito que não. E aí eles respondem no versículo 14. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E agora Jesus aperta o cerco quando ele pergunta para os discípulos: mas e para vocês que estão andando comigo esse tempo todo? Mas e para vocês que estão vivendo em um ambiente íntimo comigo? Mas e para vocês que têm recebido as revelações públicas e as revelações particulares que eu compartilho com vocês? Quem eu sou para vocês? E aí Simão se antecipa e diz: tu és o Cristo. Cristo não era o sobrenome de Jesus. Cristo era um título. A palavra Cristo vem de Machia, que significa Messias, enviado. Tu és o Messias. O que Pedro estava dizendo é: tu és aquele de quem os profetas falavam, o próprio Filho do Deus vivo. E aqui Jesus começa a falar sobre a igreja, e ele diz: muito bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é tu, Simão, filho de Jonas. Simão Bar Jonas, Bar significa filho, filho de Jonas, porque essa compreensão não foi uma compreensão humana, mas foi uma revelação que o próprio Pai te deu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Gente, me ajuda, por favor. Obrigado. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, irmãos, para a gente poder entender igreja e entender propósito, a gente precisa entender a origem. A gente não pode entender uma coisa a partir do meio. A gente precisa entender a partir do começo. O idioma que Jesus usou aqui era o aramaico. Quando Jesus fala para Pedro que tu és Pedro, a palavra usada no aramaico aqui é kefa. É a palavra que significa pedra. Eis que tu és pedra. Aqui ele chama Pedro, ele dá um nome que tem a ver com a sua identidade. O apóstolo Mateus, o evangelista, quando ele vai escrever, ele pega aquilo que Jesus fala em aramaico e ele adapta para uma linguagem mais moderna da época, que era o grego. O grego era a linguagem atual. O aramaico era uma língua pobre, sem muitos recursos, com vocabulário pequeno. Então Jesus fala em aramaico, mas quando Mateus escreve o evangelho, ele escreve em grego. E aonde Jesus usa kefa, que significa pedra, o evangelista ele usa 2 palavras gregas, petra e petrus. Então quando a gente pega a nossa Bíblia, que vem do grego, que é a língua na qual o evangelho foi escrito, aqui tem a seguinte situação:
quando Jesus fala para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. E eu digo a você, eis que tu és Petros. Aqui a palavra grega para pedra, no original é Petros. Em grego, Petros significa um fragmento de rocha, parte de uma rocha, pedaço de rocha. E ele continua, eis que tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual a diferença? Em português, assim como no aramaico, não existe derivação, mas no grego sim. A diferença de Petros para Petra é que quando em grego a gente fala Petra, a gente está falando a própria rocha, a própria pedra. Quando a gente usa Petros, a gente está dizendo um pedaço de pedra. Então, como é que fica o que Jesus está dizendo? Ele fala o seguinte, eis que tu és Petros, e sobre esta pedra, que pedra? A revelação que você acabou de receber. Você é fragmento dessa rocha. E sob essa revelação, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja está sendo edificada sobre o quê? Sobre a revelação da identidade do Messias. O texto inteiro, no contexto, não vem falando de Pedro, mas vem falando da declaração que Pedro disse. Aqui comigo, irmãos. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Bem-aventurado és tu, porque isso te foi revelado pelo meu Pai. Você é fragmento, você é parte disso. E sobre esta revelação, de quem eu sou, eu edificarei a minha igreja. E por causa da revelação de quem eu sou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a gente vai olhar do Antigo ao Novo Testamento, inúmeros textos bíblicos se referindo a Jesus como pedra, como rocha. Nós fomos edificados sob a revelação da identidade de Jesus como Messias. E o que isso tem a ver com a gente nessa Santa Ceia? O que isso tem a ver com a igreja moderna, 2 milênios depois? O que isso tem a ver comigo e contigo? De que maneira isso pode alterar, ainda que qualquer coisa na nossa vida? Isso muda tudo, querido. Isso muda tudo. Porque entender quem Jesus não é o módulo avançado do cristianismo. Entender quem Jesus é a porta de entrada. Você não pode se dizer cristão enquanto você não entender a revelação da identidade de quem Jesus é. E eu vou te falar, a igreja moderna vê Jesus como muitas coisas, mas poucos o veem como o próprio Deus. Eu olho para a igreja moderna e eu vejo as pessoas vendo Jesus como um banco de ações, onde eu faço investimento para no tempo certo eu recuperar multiplicadamente aquilo que eu investi. Eu vejo uma série de pessoas se relacionando com Jesus como se ele fosse um amuleto. Eu vejo uma série de pessoas se relacionando com Jesus como se ele fosse um ser inanimado, um ser impessoal, um ser filosófico. Eu vejo uma série de pessoas na igreja se movendo e a gente vai conversando com um e com o outro, e a sensação que eu tenho é que muita gente, na verdade, nunca o conheceu pessoalmente. E isso é revelado na maneira como a gente vive. Por exemplo, vem cá, Patrícia. Eu posso me mudar para o Japão, para o Azerbaijão, para o Afeganistão. Eu posso ir para Marte, para a Lua, para Vênus. Mas eu nunca poderei dizer, esteja onde eu estiver, que o Patrício não é real. Porque eu o conheci. Eu posso em algum momento dizer que eu não gosto dele. Eu posso em um momento questionar as intenções dele. Ou eu posso simplesmente decidir não caminhar mais com ele.
Mas eu não posso dizer que ele não é real, porque eu o conheci. Não existe nenhuma circunstância sobre o universo, a não ser que eu leve uma pancada na cabeça e tenha uma amnésia, que me faça acreditar que o Patrício não é real, porque eu o conheci. Beleza. Agora imagina que o Patrício morasse em outra cidade ou país, e nós tivéssemos amigos em comum. Vem cá, Mateus. O Mateus, ele é amigo do Patrício. Vai lá, amigo do Patrício. E o Mateus também é meu amigo. Eu não conheço o Patrício, mas eu conheço o Mateus. E o Mateus sempre fala do Patrício para mim. Fala do Patrício para mim. Que o Patrício é gente boa, homem de Deus, o cara legal. De tanto ouvir falar do Patrício, eu já começo a ter bons sentimentos. Eu começo a me afeiçoar com o Patrício, mas eu não o conheci. Eu começo a gostar do Patrício por aquilo que o Mateus, que o conhece, fala dele para mim. Agora, vem cá, Vicky. Aí agora, eu também começo a falar para a Vitória do Patrício. Mas que fique claro, eu não o conheço, apenas de... Olha o ciclo. Mateus o conhece. Mateus o conhece. Ele é real para o Mateus. Eu conheço o Mateus. E eu gosto do Patrício por aquilo que eu ouço sobre ele do Mateus. Eu já gosto dele. E agora eu até inclusive já falo dele. Mas eu mesmo nunca o conheci. Qual é o problema disso? Se um dia vier uma terceira pessoa, vem cá, Marcão, já que você está descendo, volta aqui. Se no meio do caminho vem uma pessoa e fala assim para a Vitória, fala do Patrício. O Patrício, que é amigo do Mateus, que é amigo do pastor, que é meu amigo, falou, olha. E aí o Marcão vira para a Vitória e fala assim, cara, mas como você fala um negócio desse para mim? Cara, como é que tu fala um negócio desse pra mim? Os atores aqui são bons, né? Se você mesmo nunca conheceu o cara, quem te garante que esse Patrício é isso tudo? Você já teve com ele? Não. Aí Vitória chega para mim e fala assim, cara, será que o Mateus não está te enrolando não? Será que isso é verdade mesmo? No meio do caminho eu começo a discutir com o Mateus e eu me aborreço com o Mateus, ou eu perco a minha conexão com o Mateus. O que me ligava ao Patrício, Mateus, por qualquer fatalidade da vida, briguei, Mateus foi embora, a amizade esfriou, rompeu o elo. Ficou a memória inconsistente de alguém que eu passei a minha vida inteira ouvindo falar, mas que eu nunca... A probabilidade da minha convicção ser agredida ao ponto de eu abandonar é muito grande, porque eu não tenho o mínimo para sustentar isso. E se ao longo do caminho eu for sendo questionado, e vem as adversidades, vai chegar um momento que eu mesmo vou começar a pensar, quer saber? Será que Patrício é real mesmo? Eu não quero nem saber de Patrício, eu nunca vi, não sei quem ele é, vai ver que é tudo coisa da cabeça de Mateus. E isso se parece com muitos de nós, isso se parece com muitas das pessoas que a gente conhece, que um dia estiveram na igreja e hoje estão fora da igreja. Passaram uma vida inteira na igreja, ouvindo falar do Jesus, que o amigo de alguém, que era amigo de alguém, que era amigo de alguém, que um dia esteve com ele, falou. O meu tataravô teve uma experiência com Jesus. Ele teve a experiência com Jesus. E ele apresentou Jesus para o meu bisavô. Te dei a moral, agora você está mais novinho. E o meu avô falou de Jesus com meu pai, mas quem teve a experiência foi meu tataravô. Não é um legado de experiências, é um legado de teorias. Mas lá atrás alguém teve uma experiência real. Só que isso foi se enfraquecendo quando a experiência, o relacionamento foi se tornando apenas discurso. Vem cá, meu pai, minha cara. Olha só. Quando o meu pai
fala de Jesus para mim. Fica lá, Zaqueu, vem cá, fica lá na ponta, você é Jesus de camisa rosa. Irmão, eu até quero amar Jesus, mas tem tanta coisa entre mim e Ele, porque não foi me apresentada a pessoa de Jesus. Talvez não te ensinaram a ter uma experiência com Ele, talvez não te ensinaram a estar com Ele, talvez te ensinaram a cumprir um protocolo. Vovô, por que você ora? E eu oro porque meu tataravô orava, e eu também oro, e meu pai orava, e meu avô orava, e eu também oro. E por isso eu venho à igreja, por isso eu dou dízimo, e por isso eu também falo de Jesus, porque Jesus é legal, porque eu venho ouvindo isso a minha vida inteira. Mas só quem esteve com Ele foi lá, ó, o tataravô. Obrigado, salva de palmas para os meus atores todos aqui. Glória a Deus. Gente, de onde apareceu essa água? Glória a Jesus. Aleluia. A pergunta que eu te faço é: quem é Jesus para você? Observa que o poder que garantiria, aqui queridos, o poder que garantiria que a igreja não prevalecesse, que a igreja prevalecesse contra as portas do inferno, era exatamente o fato dela estar fundamentada sobre a revelação da identidade de Jesus. Mas só pode ter essa revelação quem está com Ele em relacionamento. Pedro estava com Jesus, e estando com Jesus, ele teve uma revelação de quem Jesus era. E Jesus fala que por causa dessa revelação, ele é conectado com aquilo que o céu estava construindo na terra. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas. Quando a Bíblia nos chama de pedras vivas, ela nos conecta com os fundamentos como Pedro. Não é só Pedro que era Petros. Fala assim para o teu irmão: eu também sou Petros em Cristo. Fala, eu também sou parte dessa revelação. Eu também sou fragmento dessa rocha. Eu também estou agarrado nos fundamentos sobre os quais a igreja foram edificada. Eu faço parte disso a partir do momento que Jesus é real para mim por revelação espiritual. E nesse fundamento a igreja nasce. Quando nós somos igreja desconectada com esse fundamento, a gente vira uma instituição religiosa, um clube social, não um biscoito, né? Um lugar onde as pessoas trocam ideias, menos igreja, porque igreja desassociada do seu propósito não é igreja, é só ajuntamento de pessoas. O que nos faz ser igreja é sermos um ajuntamento fundamentado no propósito. E qual é o propósito? Cristo em nós, esperança da glória. Jesus não é um detalhe do Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho é o espaço físico, o Evangelho são as pessoas, o Evangelho é a música. Não! O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo. E quando eu olho para a igreja moderna, eu encontro algumas coisas que são complicadas para a minha compreensão. Por exemplo, eu estava falando outro dia com uma pessoa, falei, cara, sabe o que me cansa muito na igreja? E eu não estou falando da igreja Vida Plena, mas da igreja de Cristo Jesus. Eu não consigo acreditar em uma igreja onde as pessoas não podem ser quem elas são. Eu não consigo acreditar em uma igreja onde as pessoas não podem expor as suas limitações, porque se elas se expuserem, elas serão julgadas, sentenciadas e condenadas. Eu não creio em uma igreja onde as pessoas precisam se travestir de uma fortaleza incompatível com a realidade de qualquer ser humano sobre a face da terra. Eu não consigo acreditar em uma igreja aonde qualquer coisa seja mais prioridade do que Cristo e o seu irmão. Quando nós olhamos para o modelo de igreja primitiva, que foi quando a igreja foi fundada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, a igreja foi estabelecida. A gente vê que essa igreja estabelecida sob o fundamento correto, eles tinham um estilo de vida muito peculiar.
A Bíblia fala que havia um compartilhar espiritual. Outro dia alguém falou assim para mim: pastor, o ser humano é sociável. O ser humano é sociável. Eu não consigo me conectar com a vida da igreja se eu não estiver conectado com pessoas. E eu ouvi atentamente o que o irmão estava dizendo. Na verdade, ele estava reclamando que ele não tinha a atenção e os relacionamentos que ele gostaria de ter no meio. E ele falou: como seres sociáveis, nós precisamos ter relacionamento, porque isso nos faz mais fortes. E eu falei: irmão, você está corretíssimo, certíssimo. Você tem dois caminhos: se tornar um crítico ou um agente de mudança. Seja a igreja que você almeja ter. Fala assim para o teu irmão: seja a igreja que você almeja ter. Então, se eu estou num ambiente onde as pessoas não se conectam umas com as outras, o que eu faço? Vem cá, Mateus, vem cá, Denis, vem cá, você que eu não decorei o nome, vem cá, Lucão, vem cá, os quatro. Não se assuste não, é o povo da intercessão orando. Glória a Deus, deixa o povo orar, amém. Imagina aqui, vem cá, não fica vocês aí. Ele chega na igreja de Cristo Jesus, e aqui ele cria um monte de expectativa, que aqui ele vai ser amado, ele vai ser cuidado, ele vai ser protegido, ele vai ter um monte de amigo. Aí ele chega na igreja, por exemplo, e fica com aquela carinha assim de: tô facinho, alguém vai vir me dar atenção. E todo mundo vai, passa por ele, passa para lá, faz de conta que não está vendo ele. Passa para lá, passa para cá. Aí ele vai conversar com uma pessoa, fala com o Mateus. Aí o Mateus dá assim: sabe quando a pessoa não te dá muita ideia? E isso vai produzindo nele uma inconformidade. Porque quando ele olha para a Bíblia e ele contrasta com a realidade, ele fala assim: isso está errado. Não pode ser assim. Quando eu olho na Bíblia, essa não é a igreja que vencia o inferno, porque a igreja que vencia o inferno fazia isso juntos. A igreja que vencia o inferno, eles tinham tudo em comum. A igreja que tinha tudo, que vencia o inferno, eles tinham um ponto em comum, que era o fundamento sobre a identidade de Jesus. E isso aqui vai gerar nele uma inconformidade. Até aí tudo bem. Fala assim para o teu irmão: tudo bem com a inconformidade. Fala assim para o teu irmão: tudo bem com a inconformidade. Agora, aqui nesse exato momento, existe um alerta. Porque quando ele enxerga, me lembra o teu nome? Gustavo. Quando o Gustavo, ele chega nesse nível de inconformidade, ele tem dois caminhos. Primeiro caminho: ser crente para ser igual essa cambada. Ele vai embora. Se julgando melhor do que eles, ele faz a mesma coisa. Já que me desprezam, desprezo também. Não me dão atenção, eu também não dou. Me ignoram, eu também ignoro. E eu vou embora. E aqui a gente alimenta o ciclo, eu chamo de ciclo da desgraça. E a gente vai entrar na internet e a gente vai ver multidões, aqui comigo, irmãos, multidões de pessoas frustradas, decepcionadas, feridas, com um senso crítico lá em cima, envenenando os fracos na fé. Mas eu encontro na terra uma segunda classe de pessoas. O cara que chega num nível de inconformidade que ele fala: cara, isso está errado. Será que ninguém está vendo isso? E o Espírito fala assim: você está vendo. Por isso você está inconformado. Será que ninguém vai fazer nada a respeito? O Espírito fala: você pode fazer. Por isso que você enxerga o que outras pessoas não enxergam. E ele pega essa inconformidade toda e ele começa, conecta um ao outro aí. Vai lá, agarra um, investe, vai conectando. Agora vai falando, fazendo elos aqui entre eles. Vai lá, isso aí. E ele vai conectando as pessoas. Ao invés dele esperar que façam, ele vai lá e faz. Mas a grande maioria das pessoas, elas ficam esperando que todo mundo faça aquilo que ela pode ser um agente de mudança. Obrigado, gente.
Dá uma salva de palmas para eles, senão eles vão ficar com ciúmes, porque os outros receberam palmas. Entende, irmãos? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum, na comunhão, na oração e no partir do pão. Não sei quem já me viu no final de culto na igreja. Eu falei, irmão, nós temos uma demanda muito grande para os nossos obreiros ativos. Eu preciso que aqueles que veem a igreja como eu vejo, façam algo a respeito, para que a gente possa acolher todos. Termina culto, eu fico assim, ó. Eu estou conversando com um, ligado em todo mundo. Aí chega um fulano e eu estou conversando e a pessoa fala assim, eu sou soldador. E eu penso, soldador? Marcelo, vem cá. Marcelo, esse daqui é o Joaquim, também é soldador. Cara, eu conecto os dois e vou para outro lugar. O que eu faço o tempo inteiro é conectar uma pessoa a outras pessoas. Porque eu entendo que nós não seremos igreja andando sozinhos. Aí termina o culto, eu agarro o Ricardo e falo assim, cara, tem um monte de jovem perdido, desce lá, interage com o pessoal. Gente, depois vocês conversam, já se conhecem. Entende, irmãos? Fala assim para quem está ao seu lado, que não é seu marido nem sua esposa. Fixa alguém nos olhos e fala assim, cara, quando eu vou tomar um café contigo? Um café. A igreja primitiva, querido, aqui comigo, a igreja primitiva, eles se reuniam nos templos, eles se reuniam nas sinagogas, eles se reuniam em lugares públicos e eles se reuniam nas casas. Eles estavam juntos. E sabe o que garantia que esse mecanismo desse certo? O fundamento correto. Porque se a minha fé foi fundamentada sobre Jesus, se a minha fé foi fundamentada sobre Jesus, não importa o que o meio me sirva, eu sempre tenho algo do céu para servir. Eu não morro de fome porque me deram uma comida ruim ou porque não me deram comida nenhuma. Porque, na verdade, quando eu sou Petrus, eu tenho para dar, ainda que eu não receba. Então a gente começa a se mover num ambiente onde há troca. Porque ninguém é autossuficiente em si mesmo. Então, de repente, alguém vai falar assim, poxa, pastor, mas o Alexandre, domingo passado, ele me pegou pelo pé e falou, pastor, e o nosso café? Falei assim com ele, semana que vem sai. E vai sair, a gente vai marcar o café hoje, no final do culto. Mas, às vezes, o pastor não consegue ir. Mas tem o resto da igreja inteira. O fato é que você não pode ficar sozinho, porque não existe igreja na individualidade. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor estaria presente onde houvessem o quê? 2 ou mais. Na individualidade há crente, mas só há igreja onde há 2 ou mais. Na individualidade há crente, na coletividade há igreja. E na coletividade existe um poder que destrói as portas do inferno. Mas se você não estiver fundamentado sobre Jesus, você vai estar fundamentado sobre a sua expectativa no homem. E no dia que os homens te decepcionarem, como na ilustração aqui com o Gustavo, o que Gustavo faz? Vai embora, ele não tem nada que o sustente. Por isso que ter Jesus como o seu Deus não é um detalhe, é estrutural. É estrutural. Quando eu me conecto com Cristo pelas vias do arrependimento, sou lavado pelo sangue de Jesus e o Espírito Santo habita em mim, eu me torno parte dessa revelação. E aí sim, eu posso dizer que nada me separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem principado, nem potestade, porque eu sou parte da rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Eu também faço parte do fundamento, eu também faço parte da estrutura, e ninguém pode me tirar desse lugar, porque eu tive uma experiência com Cristo, ainda que as pessoas me decepcionem, ainda que as pessoas me traiam, ainda que eu me frustre com o sistema, ainda que eu me frustre com o modelo eclesiástico, eu nunca poderei
contestar a veracidade da minha experiência com Cristo. Eu sei que Ele é real para mim, e ninguém me rouba isso. E enquanto Cristo for real para mim, eu sempre terei o necessário para continuar me movendo na terra. Me movendo e sendo um agente de mudança. A gente precisa ser igreja de forma prática, irmãos. Igreja não é o lugar dos perfeitos. Muito pelo contrário, Jesus falou que os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Igreja não é um clube, igreja é um hospital, é um lugar de pessoas imperfeitas, que se ajudam mutuamente. O mesmo médico que faz a sutura é o médico que eventualmente estará precisando ser suturado por alguém. O mesmo médico que sara uma doença é o médico que eventualmente precisará que alguém sare a doença dele. Igreja é um hospital. É um lugar onde você deveria poder falar dos seus medos. Imagina um sujeito que está na igreja a vida inteira chegar num ambiente de estudo bíblico íntimo e disser: eu tenho dificuldade de acreditar nisso tudo. Pronto, manda para a cruz. Queima o cara. Crente no bairro Âncora foi incendiado em praça pública por dizer que não. Imagina. Então, a gente vai vivendo com o alter ego, com o personagem que a gente cria, para poder se adequar ao meio. Você chega num ambiente onde as pessoas são bem polidas, têm uma educação refinada, falam baixinho. E você chega lá igual o Patrício, rindo alto. Né? Aí o que você tem que fazer no meio do caminho? Você vai, né? Se adequando. Todo mundo fala baixinho, eu falo baixinho. Chega, igual o Cláudio Duarte estava contando, né? Chega no restaurante refinado, cheio de fome, aí vem aquele pouquinho de comida, as pessoas comendo assim, você vai comer também, porque você vai se adequar ao meio. A gente traz isso para a igreja. A gente tem que se adequar à expectativa do meio. Só que Deus não se move a partir de uma mentira, Ele se move a partir da verdade. E qual é a sua verdade? Esses caras, quantas vezes eles foram honestos com Jesus? Filipe, olha a honestidade do cara. Senhor, está tudo muito bom, muito bacana, muito legal, mas faz o seguinte, mostra o Pai para a gente, está tudo certo. Ele estava pondo em risco a imagem dele perante Jesus. O que Jesus ia pensar dele? Não, ele foi autêntico. Esses homens, eles eram imperfeitos, cheios de ziquezira, mas havia uma coisa muito espetacular neles, eles eram autênticos. Jesus não se relacionava com aquilo que eles aparentavam ser, Jesus se relacionava com quem eles eram. Não existe nada que prejudique tanto a vida de uma igreja, da igreja de Jesus Cristo, do que a falta de transparência, que culmina em falta de misericórdia, que culmina em um senso de julgamento elevadíssimo. Quando Jesus fala, cara, tira a trave do teu olho, como você pode reclamar do cisco no olho do teu irmão, você tem um travessão no seu? Igreja não é o lugar do julgamento, igreja é o lugar da misericórdia, da mão estendida. Igreja não é o lugar de sermos coniventes com o pecado, não, mas é o lugar onde a gente estende a mão para tirar o sujeito do lamaçal que um dia todos nós estivemos. Mas agora não, temos memória curta. O problema é que a gente esquece rapidamente de onde a gente veio. A gente esquece que os nossos pecados precisaram ser perdoados. A gente esquece que nós precisamos um dia passar pelo sangue de Jesus. A gente esquece que um dia nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso nosso senso de justiça é tão elevado tantas vezes. Isso nos impede de ser igreja, porque a gente espera do outro uma perfeição que é impossível para os padrões humanos. Jorge, pede para segurar um pouquinho o volume. Pede para segurar o volume um pouco para mim. Fala assim para quem está ao seu lado. Primeira coisa que você precisa resolver com urgência. Fala para o teu irmão. Você precisa resolver quem é Jesus para você. Quando eu penso em igreja, irmãos, eu penso em um lugar onde as pessoas se importam umas com as outras. Elas querem saber como o outro está.
Aí alguém vai pegar essa pregação e vai fazer o seguinte: a partir de agora vai ficar com a metralhadora detonando todo mundo. Aí é o que eu acabei de ilustrar. Se você enxerga o que outras pessoas não enxergam, não é para você criticar. É para você fazer algo a respeito. Para de ser melodramático, sensívelzinho e ficar falando: ninguém me dá atenção. Vai lá tu dar atenção para alguém. Ninguém me visitou. Vai lá tu visitar alguém. Eu fiz aniversário e ninguém me ligou no meu aniversário. Vai lá você e liga para o aniversário de todo mundo. Ensina pelo exemplo. Comece a contaminar positivamente as pessoas. Termina o culto e fala assim: Ricardo, reúne a galera aí, cara, vamos pra pizzaria junto, vamos fazer alguma coisa, é feriado, vamos pra praia, sei lá, vamos fazer qualquer coisa, vamos ficar jogando conchinha, pedrinha na beira da água, na frente da lua cheia, sei lá, vamos fazer qualquer coisa, mas não vamos embora não. Aí um casal casado pega o outro e fala assim: pô, a gente vai pra casa. Não, vamos chamar um outro casal, que chama um outro casal, que chama um outro casal. Estou nessa igreja há 6 meses, venho, vou embora. Ninguém nunca me chamou para sair, mas eu já ouvi ele chamando o povo para comer pizza. Sabe o que você faz? Domingo que vem, eu vou me antecipar, eu vou ser o primeiro a falar: vamos comer pizza? Aí não tem como ninguém me excluir, porque eu já vou me incluir, eu que fiz o convite, não tem como ninguém me limar. Entende, irmãos? Mas se você não é bem resolvido em Cristo, se você não sabe quem você é, se Cristo é para você, aquele que um dia alguém te falou, você não vai ter estrutura. Resolver a sua identidade é a primeira coisa. Primeira coisa. Quem é Jesus para você? Se Jesus for o teu Deus, você não conseguirá andar sozinho. Não conseguirá, irmãos. Pensa num ser humano que não é um ser humano muito extrovertido. Sou eu. O extrovertido da família Miguel é o Denis. Denis é o que faz piada, é o que ri, é o que conta caso. Eu sou o almofadinha. Eu chego, eu cumprimento todo mundo, eu rio com todo mundo, eu sento no meu canto, eu fico lá. Eu sou comunicativo, eu não sou extrovertido. Mas eu amo ficar no meio do povo. Eu não vou ficar sendo o centro das atenções. Eu não sou assim. Mas quer me matar e me deixar sozinho? Eu amo estar no meio da igreja, com todas as ziqueziras da igreja. Já teve dia que eu pensei, falei: cara, esse negócio de ser crente é muito doido. Estou perdendo tempo. Eu vou seguir minha vida, que atrasa esse negócio de ser crente. E eu algumas vezes tentei andar sozinho. Senti falta. Olha que doideira, como você sente falta disso? Porque é aqui que está a vida, irmãos. É aqui que estão as promessas. E, por mais que eu quisesse negar os meus fundamentos, eles eram reais. Um dia eu fui conectado com a rocha. Um dia eu fui transformado em Petros. Eu virei parte da rocha. E nada nem ninguém pode me roubar isso. Por isso, eu queria fazer um exercício prático. Eu queria que nessa hora, você que é membro da igreja, ficasse com algum visitante. Se você entendeu essa mensagem, você não vai esperar o visitante te fitar os olhos. Você vai correr até ele. Eu queria que nesse momento ninguém ficasse sozinho. Ninguém. Queria que ninguém ficasse sozinho. Sabe onde tudo começa, queridos? Eu vou te falar. Deixa você se conectar com alguém aí. Isso. Não precisa não, agora não. Descobre o nome dessa pessoa aí. Descobre aí, cara. Você que está assistindo em casa, algumas coisas talvez vai fazer sentido para você. Não veio para o culto, paciência. Mas o Espírito Santo vai te ministrar aí. No próximo domingo você vai estar aqui com a gente. Aqui comigo, rapidinho. Pergunta o nome dessa pessoa. Aqui. Povo sozinho, minha gente. Ô, Jesus. Quem tem ouvido Gisele está de amuleta. Vamos deixar a Gisele sozinha aqui. Gisele de amuleto. De muleta, ninguém vê até ela. Me fez lembrar. Eu tive um pastor cearense muito engraçado, que ele contava que um dia tinha um cara que falou: esses crentes é tudo água com açúcar, eu vou provar. E teve um dia que ele pegou um amigo, ele se vestiu de diabo para assustar a igreja. E um desligou o disjuntor e ele entrou na igreja.
Na hora que a luz acende, estava ele lá de rabo, de chifre, e todo mundo sai correndo e não fica um na igreja, e ficou uma pessoa. E ele chegou para a pessoa e falou assim: olha, eu quero dizer que eu me enganei com essa igreja. Eu pensei que ninguém fosse ficar, mas você ficou. Meus parabéns. E ela virou e falou assim: não, seu diabo, eu só estou aqui porque na correria levaram a minha muleta. Enfim, mas graças a Deus que aqui vieram até a Gisele. Pergunta o nome da pessoa que está ao seu lado. Pergunta para ele qual é o horário do café na casa dele, qual é o horário do almoço. Já vai perguntando o endereço dele. Irmãos, sabe o que torna isso aqui poderoso? Vem cá, Eric. Sabe o que torna isso aqui poderoso? Termos algo em comum. O que nós temos em comum? Nós estamos enxertados na mesma videira. Nós somos fragmentos da mesma rocha. Não tem como eu não amar o Eric. Alguém vai ter que sair da rocha. Porque se o Eric quiser ser discípulo de Cristo e eu também, a gente vai ter que gostar um do outro. Ou alguém vai sair da rocha. Eu não vou sair. Eu estou bem resolvido aqui na rocha. Está a fim de abrir mão do seu lugar? Então a gente vai ter que arrumar um jeito de tornar isso viável. Entende, irmãos? Eu estou trazendo uma pregação o mais prática possível. A não ser que alguém aqui tenha plano de sair da rocha, a gente vai ter que fazer esse negócio dar certo. A gente já tem o estrutural, nós temos Cristo, que é o nosso ponto em comum. A partir daqui, a gente vai começar a conviver. Não porque o pastor mandou, que desgraça, sábado à noite, eu queria ficar em casa assistindo Netflix, tem que ir lá para a casa do Eric, desgraça de pastor enjoado. Não! É porque eu entendo que quando eu tenho alguém, a minha vida se torna melhor. Boa casa, inclusive, para vocês visitarem, tem uma comida espetacular. Quem nunca foi, se convide, irmãos. Quem aqui já recebeu o convite meu de ir na sua casa? Irmão, quando que eu vou na sua casa? Né? Daniel, eu vivo me oferecendo para ir na casa dele, ele me convidou e eu não pude ir ontem porque eu estava trabalhando. Depois eu vou dar um beijo neles. Ontem, irmãos, foi chá de casa nova na casa do Daniel, do diácono Daniel e da Ângela Priscila. Então, o convite ainda está aberto, a casa continua nova. Né? Então vá na casa do Daniel, leve presente, leve panela, leve micro-ondas, leva Playstation, Xbox, né? Leva uns presentes bem úteis assim para todas as famílias, né? iPhone 10, uns presentes assim, pode levar, né? Mas na verdade, irmãos, você sabia que a intenção de Deus nunca foi ter uma instituição, mas uma família? Por isso que a Bíblia fala que o desejo do coração do Pai é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Como que é a família? Um se estranha com o outro, fica estressado, mas, volta aqui. Não há nada que eu possa fazer para deixar de ser irmão do Denis. Nós temos o mesmo sangue. Somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Obrigado, Eric. Vem cá, Denis. A única maneira aqui comigo, irmãos, a única maneira de eu deixar de ser irmão do Denis é eu morrendo ou ele morrendo. Quem vai morrer primeiro? Eu não estou a fim de morrer agora. Então, se ele não pretende morrer, nem eu pretendo morrer, a gente vai continuar sendo irmão. Fala assim para quem do seu lado: cara, você é meu irmão. Eu sou muito mais bonito que você. Eu sei que não parece, mas você é meu irmão. Entende, irmãos? Como igreja a gente precisa evoluir. Nós não somos membros de uma instituição. As pessoas estão no lugar, vão embora, não dão nem tchau, e daqui a pouco... Não, nós somos irmãos. Irmãos. A probabilidade disso aqui, de vez em quando, ter arranhão é muito grande. Cadê os casados? Ama sua esposa? É sempre fácil lidar com o Fernando, Tayana? É sempre fácil? É sempre fácil, Fernando? É sempre fácil, Bia? Irmão,
com o teu cônjuge que você ama. Às vezes é complicado. Às vezes é complicado. Vem cá, Eric. É muita fantasia eu acreditar que vai ser fácil lidar com Brutus. Não parece com essa barba? E tem a Olivia ali. Ô pai. Então, irmãos, é muito fantasioso. Me decepcionei com o Eric, vou embora. Não, cara, vai lá e seja a igreja que você quer ter. Esse é o apelo do Espírito Santo. Seja a igreja. Essa igreja ora pouco, comece a orar. Essa igreja visita pouco, comece a visitar. Essa igreja não se conecta tanto, comece a se conectar. Poxa, terça-feira está vindo pouca gente, venha você. Poxa vida, tinha que ter mais isso, tinha que ter mais aquilo, faça você. Para que a gente cresça como família. É o marido que reclama do que a esposa não faz, é a esposa que reclama do que o marido não faz. E vai ficar obrigado, gente. E vai ficar nessa confusão até o momento aonde as críticas são convertidas em ações. Meu marido não é carinhoso, serei carinhosa eu. Minha esposa não cozinha para mim, cozinharei para ela eu. Ou sei lá, eu compro a quentinha, eu dou um jeito. Entende, irmãos? Quando as acusações começam a se transformar em ações, a gente começa a se alinhar com o propósito de Deus para a gente como igreja. Outro dia uma pessoa que estava chegando na igreja, a pessoa falou assim para mim: pastor, quando eu cheguei nessa igreja eu ouvi falar tão mal de tal pessoa. Olha que triste isso. Uma pessoa chegando, houve um veterano, um recepcionista detonando o outro. E a pessoa falou assim: mas ao longo do caminho, maturidade, eu fui observando a pessoa, eu fui analisando as atitudes, e eu cheguei à conclusão de que a pessoa não era nada daquilo que tinham me falado. Sabe o que essa pessoa estava dizendo para mim? Que ela chegou nesse lugar para fazer a diferença. Entende, irmãos? Faça diferente. Faça diferente. Seja a igreja que você quer ter. E aí sim, você poderá dizer que você é parte da rocha. Porque você não pode dizer que você é parte da rocha que é Jesus, se você não vive como Jesus viveu. Precisamos ser igreja prática. Igreja que cuida um dos outros. Igreja que se protege. Eu não acredito numa igreja onde um não protege o outro. E se meu irmão estiver errado, eu quebro o pau com ele no secreto. Mas ninguém fala mal de irmão meu. Entende, irmãos? Entende? Vem cá, Eric. Vai ficar mago. Aí vem cá, David. Imagina que o David não é meu irmão em Cristo. O Eric é. Aí o Eric dá um vacilo. O David vem detonar o Eric. Mas o Eric é o meu irmão. Como eu vou mandar meu irmão para a fogueira, mesmo ele estando errado? Eu vou ouvir o cara. Eu não vou dizer que o erro é um acerto. Não, cara, tudo bem. Deixa que o Eric eu me resolvo. Eu vou resolver. Perdão da expressão. Eu vou quebrar o pau com ele. Porque eu amo. O David iria atacá-lo para matá-lo. Eu não. Eu vou bater para restaurar. Entende, irmãos? Então, assunto de irmão meu é assunto de família. Mexeu com meu irmão, mexeu comigo. Eu não consigo ser amigo de quem odeia os meus amigos. Porque eu tenho uma aliança. Você não pode, sendo igreja, ser amigo de quem odeia a igreja. E eu não estou falando da vida plena, eu estou falando da igreja de Cristo Jesus. A Bíblia fala que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores, no ajuntamento dos que escarnecem, dos que jogam conversa fora. Eu não posso, sendo igreja, ficar no Facebook compactuando com quem detona a igreja. Porque se eu sou igreja e eu compactuo com quem bate na igreja, seria a mesma coisa que eu pegar um martelo e bater na minha própria cabeça. Porque se eu bato na igreja e não sinto nada, então eu não sou. Por exemplo, Fernando, dá uma martelada no... Tô brincando. Se alguém pegar um martelo e der uma martelada no dedo mindinho do pé esquerdo do Daniel,
o corpo todo vai sentir? Vai, irmãos? Mas foi lá no dedo mindinho, aquele dedo que ele nem dá ideia muito, fica lá. Eu acho que ninguém fala assim, cara, a parte mais linda do meu corpo é o dedo mindinho do pé esquerdo. Você nem lembra que você tem dedo mindinho do pé esquerdo, você nem lembra. Mas se alguém mexer com ele, o corpo todo entra na batalha. Fere o dedo, o corpo todo se move para gerar remédio. Dedo ferido, corpo todo doente. Dedo sarado, corpo todo são. Agora, se o meu dedo levou uma martelada e eu não senti nada, esse dedo foi amputado. Porque se ele estivesse no corpo, o corpo sentiria. Se eu vejo o meu irmão em Cristo, da igreja local, ou da igreja universal de Cristo, se o meu irmão está sendo metralhado, isso não dói meu coração, de repente eu estou fora da rocha. Entende, irmãos? Não tem nada que me agride tanto como ver um pastor cair. Dói em mim, ele é meu irmão em Cristo. Meu irmão em Cristo. A derrota dele é derrota do corpo todo. Quando um crente fracassa e vem um escândalo, todos nós sofremos. Se não sofremos, alguém não é corpo. Ou ele não era ou eu não sou. Aí é fácil. Então ele que não é. Não. Fala assim para o teu irmão, precisamos, isso aqui tem que dar certo. Isso aqui tem que dar certo. Começa no templo e se desenvolve nas casas, nas praças. Eu ainda continuo acreditando em um lugar onde as pessoas podem falar das suas limitações e ser quem elas de fato são. Porque só existe transformação quando nós somos quem nós somos. Jacó ficou lá até o dia que ele desistiu de tentar ser quem ele não nasceu para ser. Ele queria ser Esaú, mas ele era Jacó. E mesmo sendo o filho mais novo, Deus tinha um plano para ele. E ele tentou roubar um lugar que não era dele, e só teve desgraça. No dia que ele desiste, ele volta para trás e ele chama o seu irmão de meu senhor. Ele estava literalmente devolvendo o que ele tinha roubado. A sorte de Jacó muda. Ele já era abençoado, mas ele não tinha paz. Você nunca vai ter paz fora do seu propósito. Você nunca vai ter paz fora do propósito de Deus para a igreja. Você é a igreja. E se você não é igreja nessa noite, eu quero te convidar a se tornar igreja. Se você foi amputado da igreja nessa noite, eu quero dizer que o médico dos médicos, ele pode te reintegrar ao corpo. Não tem nenhum especialista que recupere membros tão bem como ele. Por isso eu queria que você perguntasse para a pessoa que está ao seu lado: você quer aceitar Jesus hoje? Pastor, não tem fundo musical. Não precisa não, querido. Pergunta a essa pessoa se ela quer aceitar Jesus. Pergunta para essa pessoa: você quer voltar para a casa do Pai hoje? Fala assim: a gente vai cuidar de você, a gente vai andar com você, apesar das nossas imperfeições, a gente vai se esforçar para fazer esse negócio dar certo. Se essa pessoa que está do seu lado tiver respondido que ela quer aceitar Jesus, traz ela aqui na frente para que a gente possa cuidar dela. Pergunte a essa pessoa: quer aceitar Jesus? Fala assim: cara, é bom demais. Quer ver? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado se ela já entregou a vida para Jesus. Ela vai responder só para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez tenha mais alguém perto de você que ainda não tem entregue a vida para Jesus, ou que foi amputado do corpo. Conta para ela o que Jesus fez na sua vida. Conta aí. Daniel, vem cá. Você vai contar para eles o que Jesus fez na sua vida. Daiane, conta. E você também. Conta o que Jesus fez na sua vida. Conta para essa pessoa. É um culto diferente, eu sei que é, irmão. A gente não tem que ter muito padrão, não. Você vai contar em poucas palavras o que Jesus fez na sua vida para essa pessoa que está do seu lado. Fala aí. Se ela não for crente. Se ela for crente, você ora por ela. Conta para ele o que Jesus fez na sua vida. Conta um pouquinho. Conta aí, Daiane. Conta para ela e você conta para ela, Nath. Conta aí. Fala como era a sua vida antes e como ela ficou depois.
Se for crente também conta. Tem marido que nunca contou sua experiência de conversão para a esposa. Fala aí para sua esposa. Sua história em Deus. Fala aí. Fala o que Jesus fez na sua vida. Tem filho que nunca ouviu dos seus pais o que Jesus fez na vida deles. Que razão essa criança tem de seguir a Cristo se ela nunca ouviu os seus pais dizendo o que Jesus fez na vida delas? Conte para o seu filho o que Jesus fez na sua vida. Encoraje-o a ter experiências com Deus. Eu falo de Jesus para minha filha, mas eu incentivo ela a ter experiências. Todos os dias eu oro para que ela seja batizada pelo Espírito Santo. Eu ensino a minha filha a ter experiências pessoais com Cristo. Conta aí, Marcelo, para a Gislaine, o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus tem feito nesses dias na sua vida. Conte suas experiências. Fala, Fernando, do que Deus falou contigo no último embarque na plataforma. Conte o que Jesus tem feito na sua vida. Fala, Alessandra, aquele livramento que Deus te deu. Fala para o Rogério para ele saber o que Deus tem feito na sua vida nesses dias. Entende, irmãos? Conte o que Jesus fez. Conte o que Jesus fez. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Precisamos ser igreja de forma prática, irmãos. Eu não acredito em uma igreja que não se protege, que não se cuida, impessoal, onde não podemos ser nós mesmos. Isso não é igreja, isso é empresa. Você tem que zelar pela sua imagem para não ser despedido, não. Aqui é o lugar onde a gente inclui, onde a gente estende a mão, onde a gente ajuda as pessoas, aonde a gente traz alimentos para que ninguém tenha falta de nada, aonde dá dízimo e oferta para que a igreja tenha o necessário para ser suporte na vida das pessoas, aonde oramos uns pelos outros para que eles sejam alcançados pela graça de Deus. O lugar onde sentimos falta. Outro dia a pastora Josi falou que o Márcio estava preocupado comigo. Olha que coisa gostosa, irmãos, saber que tem, ver o que o Márcio ganha tendo preocupação com um negão, grisalho. Porque o Espírito nos conectou. Porque a única maneira de não estarmos conectados é alguém saindo da rocha. Fala assim para o teu irmão: se eu sou Petrus e você é Petrus, a gente está no mesmo fundamento. Isso tem que dar certo. Amém, irmãos? Amém? Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Mais alguém que queira voltar para Jesus? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: e aí? Quer voltar para Jesus? Glória a Deus. Eu quero conhecer vocês. Seu nome? Marcos. Daniela, esposa, vem para cá. E você é a? Jéssica. Preste bem atenção. As nossas expectativas, elas têm que estar fundamentadas em Jesus. O que não quer dizer que nós, como igreja, não tenhamos as nossas responsabilidades. Mas se no caminho a gente falhar, significa que é a hora de vocês fazerem o que um dia foi feito por vocês. Entende? Porque hoje eu estou aqui pregando para vocês. Mas enquanto gente, amanhã pode ser um dia que eu possa estar mal. E o Marco fala assim: cara, cadê você? Não, vamos lá, cara. Aí vai ser a sua vez de levar o guerreiro cansado. Isso é igreja. Isso é igreja. A possibilidade de vocês ao longo do caminho se decepcionarem com o outro é grande. A possibilidade das expectativas serem frustradas é grande. Eu estou sendo o mais sincero e realista possível com vocês. Mas a possibilidade de vocês gerarem amigos para a vida toda é enorme. A possibilidade de no dia difícil vocês terem alguém que os suporte é enorme. A possibilidade de vocês encontrarem um sentido maior para a vida de vocês, que vai fazer ela valer muito mais a pena do que já vale, é enorme. Com todas as nuances de um casamento, é melhor estar casado do que separado, não é? Igreja é mais ou menos isso. Tem seus desafios, mas ainda assim é ótimo ser igreja. Sejam bem-vindos à família de Deus, viu?